Quando ele sobe suas mangas, ele age com a fé. Ele é o soberano Deus. Há trovões nos seus passos e raio nos seus pés. Ele é o soberano Deus. Lição número 2. A parte de Deus. O eterno propósito é o tema deste estudo. Propósito, como mostram as palavras sublinhadas, significa um desígnio, intento, fim, objetivo. Da mesma forma que este arqueiro aponta a flecha para um alvo, nossas vidas também necessitam de um alvo, um desígnio, um intento. Precisamos de uma razão para viver, um objetivo além dos propósitos cotidianos e passageiros de acordar, trabalhar, comer e dormir. De fato, há um propósito eterno. A Bíblia diz que, de acordo com seu eterno plano, ou seja, propósito, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo que acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, conforme a Epístola aos Efésios, capítulo 3, verso 11. Estamos estudando o eterno propósito, o qual é constituído de 5 partes: a parte da Bíblia, a parte de Deus, a parte de Jesus, a parte da igreja e a minha parte. Como a flecha indica, veremos agora a parte de Deus no eterno propósito. Se a parte da Bíblia é a de revelar o eterno propósito, a parte de Deus é a de preparar o eterno propósito. O Velho Testamento é a parte que revela muito a respeito de como Deus preparou o eterno propósito. Os 39 livros do Velho Testamento se dividem em 5 livros de lei, 12 livros de história, 5 livros de poesia e 17 livros de profecia. Começaremos com o primeiro livro e veremos o Velho Testamento até o último livro. Chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia de a Lei, porque contém os 10 mandamentos e outras leis que Deus revelou aos hebreus. Estes livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e verso 1. Nosso planeta, a Terra, é um lugar especial entre os bilhões e bilhões de estrelas em nosso grande universo. Deus criou tudo isso. Mas, acima de tudo, o homem é a maior criação de Deus. Veja o que diz o livro de Gênesis no capítulo 1, versos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também, no capítulo 2 e verso 7, diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos examinar esta expressão importante. Façamos o homem à nossa imagem. Primeiro, a palavra façamos indica que Deus estava falando com alguém. Nós sabemos, através de outras escrituras, que este alguém era Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. A chamada divindade, família divina, ou a Trindade.
Vejamos algumas dessas outras passagens nas Escrituras. Quando Deus diz façamos, concluímos, segundo estes versículos, que há 3 entes divinos no termo Deus. Veja o que fala o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também, quando escreveu sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, verso 9, escreveu: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta doutrina é uma revelação, o que quer dizer que qualquer um poderia concluir por si mesmo que existe um ser supremo, um Deus, mas ninguém poderia adivinhar a natureza deste ser que possui 3 personalidades. Isto é uma revelação bíblica ao ser humano. Deus Pai falou a Deus Filho e a Deus Espírito Santo quando disse: façamos. Façamos o homem à nossa imagem. Veja o que diz o livro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 11, escreveu: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Também, na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, verso 9 e 10, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Criado ou feito à imagem de Deus, segundo esses versículos, significa ser santo. Veja que os versículos ensinam que a imagem de Deus não se refere à parte física ou material do homem, mas ao espiritual. Fomos criados para sermos como Deus, santos, mas acabamos manchando esta imagem por nossa natureza humana, cometendo o pecado. Todavia, podemos ser recriados ou restaurados àquela imagem, deixando o velho homem do pecado e seguindo o novo homem.